Começamos agora mais uma Opinião Pernambuco, da série especial com as candidatas e os candidatos a prefeito do Recife. O entrevistado de hoje do nosso programa é Carlos Andrade Lima, candidato pelo PSL. Ele tem 39 anos, é advogado e sempre atuou na área de direito empresarial. Esta é a primeira vez que Carlos Andrade Lima se candidata a um cargo público. Entre suas propostas estão aumentar o contingente da Guarda Municipal e criar a Agência de Desenvolvimento do Recife. O candidato tem como vice a psicóloga Rosali Almeida, também do PSL. Candidato, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E a minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte: por que o senhor escolheu o PSL para começar aí uma vida pública? Boa tarde, boa noite, né? Primeiro é um prazer estar aqui e agradecer essa oportunidade, esse espaço. A gente que vem de fora da política, né, que não é político de berço e que não é uma figura pública, sempre atuou no privado, precisa exatamente desse tipo de espaço para poder mostrar as ideias, mostrar quem é e mostrar esse conceito de uma nova política, tá? Com relação à questão em si de como a gente ingressou nesses quadros, eu estou filiado ao PSL desde esse ano, né, desde março desse ano, né, e a convite do presidente Luciano Bivar. E existiam antes possibilidades de coligações, de composições com outros partidos, mas o presidente Luciano entendeu que o partido, que é um partido que ficou tão grande, né, nacionalmente, a gente precisava começar a formar quadros, formar novas opções, ter novas escolhas dentro da cidade onde o próprio partido nasceu. Você vê, o partido não tem nenhum vereador hoje de mandato. O partido está sem um quadro para o futuro. Então, ele me fez esse convite e você imagina o tamanho do desafio de iniciar uma trajetória política, eu que nunca exerci nenhum cargo público, nunca me candidatei a nenhum cargo político, iniciar uma trajetória política através de uma campanha majoritária numa cidade tão complexa, né, e infelizmente tão cheia de problemas como é o Recife. Então, há um alinhamento ideológico meio pessoal com as bandeiras do partido, o liberalismo econômico, essa defesa das liberdades, a preocupação com a inovação. O PSL é o partido da inovação, mas uma inovação com preocupação social. A gente defende também o conservadorismo, enfim, a ordem, pautas ligadas ao campo da direita. Mas, sinceramente, quando eu recebi o convite, me permita só acrescentar isso, eu tive que fazer, além de, obviamente, conversar com família, conversar com minha família, meus amigos, meus sócios, eu tive que fazer uma reflexão interna. Antes de mais nada, eu tive que saber de mim mesmo se eu teria algo a contribuir, né, nesse projeto político. E, sinceramente, eu pensei muito. E se a gente parar para pensar, é inegável que esse mundo mudou, né? Esse mundo pós-Covid, ele não será como ele era antes. As coisas não vão ser mais como elas eram antes. Então, a gente não pode também tratar os temas e os problemas da cidade como eles eram tratados antes. Você não dá para tratar a saúde, a educação, o transporte, o meio ambiente. Você não pode tratar esses temas como eram tratados antes do aparecimento, do surgimento dessa pandemia. Então, a política, a gente entende, também não pode ser como ela era antes. A gente não pode resolver problemas novos com soluções dadas por aqueles políticos que pensam e agem como antes. Então, exatamente, a gente entende que essas soluções novas, esses problemas novos só serão solucionados com ideias novas. E é esse conceito que a gente traz, um conceito de liberalismo econômico, um conceito de trazer o privado para junto do público. Então, são esses conceitos que a gente traz e que a gente entende que são novos. Candidato, o seu partido, o Partido Social Liberal, foi a legenda pela qual Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República. E ficou no partido
Até aquele momento nervoso que começaram a aparecer ali as denúncias de irregularidades, de corrupção, e o presidente Jair Bolsonaro deixou o partido fazendo barulho. O senhor busca alinhamento com o presidente Bolsonaro, o senhor já falou aí que o partido tem um perfil de direita, faz um movimento à direita. O senhor busca um alinhamento com o presidente Bolsonaro, apesar dessa separação cuidosa aí entre o presidente Bolsonaro e o PSL? Veja, eu tenho uma preocupação muito pouca com relação ao campo político. Minha preocupação é muito mais com relação ao campo ideológico. Tá? O que eu posso dizer com relação ao presidente Bolsonaro é que eu votei no presidente Bolsonaro, sou apoiador do presidente Bolsonaro e nossas bandeiras são alinhadas. Então, eu tenho um alinhamento com relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas não necessariamente é um alinhamento político, de número de partido, ou de situação, ou de oposição, mas sim um alinhamento ideológico. Eu defendo muitas das bandeiras que ele defende. Só repetindo, eu sou um liberal nato, eu costumo dizer que eu não sou um candidato liberal. Eu defendo o liberalismo econômico, eu sou um liberal e estou candidato. Então, a gente sabe que isso também está no DNA do governo e das teses macroeconômicas defendidas pelo ministro Paulo Guedes. Então, seja o liberalismo econômico, seja o conservadorismo, seja o respeito à ordem, ao respeito à família, são bandeiras para além da questão política, são bandeiras ideológicas que a gente está alinhado, sim. Bom, o senhor se coloca como um candidato à direita, que busca alinhamento com o presidente Bolsonaro. A delegada Patrícia também se coloca como uma candidata de centro-direita que vai buscar esse alinhamento. O candidato Mendonça Filho, do DEM, também busca esse alinhamento com o governo Bolsonaro. E hoje não faltam problemas para o governo Bolsonaro. Eu lhe pergunto se, na sua opinião, Jair Bolsonaro ainda é um capital eleitoral seguro ou se vocês poderiam aí ter alguma surpresa. Veja, eu tenho muito respeito ao presidente Bolsonaro e tenho muito respeito às pessoas do Recife. Tá? Então, você não vê na minha campanha fotos minhas com o presidente Bolsonaro ou montagens de fotos do presidente Bolsonaro ao meu lado, exatamente porque minha questão com o presidente Bolsonaro ela é ideológica. O presidente Bolsonaro não disse que me apoia, assim como não disse que apoia nenhum dos outros candidatos que estão usando a imagem dele. Isso eu acho uma falta de respeito, porque é uma falta de respeito com o presidente e é uma forma de manipular e de enganar as pessoas do Recife. Tá? Voltando, eu não estou preocupado com a questão política, se isso me traz ou não benefícios políticos. Eu estou preocupado em dizer a verdade. E a verdade é que nós temos um alinhamento ideológico, nós defendemos as mesmas bandeiras. Essa é a minha preocupação. Ponto 1. Não me preocupar com questão política e sim questão ideológica que eu acredito. Porque eu entendo que ninguém consegue passar 2 meses mentindo. Se a gente não defende o que a gente efetivamente acredita, em algum momento a pessoa se trai ou as pessoas veem mentira no olhar. Então, minha preocupação é ideológica. Nós defendemos as mesmas bandeiras, independente de questão política. Bom, vou entrar agora um pouquinho no seu programa de governo. Aí, lá no quesito educação e cidadania, o senhor fala em humanizar as escolas com projetos de paisagismo. Fala em criar bibliotecas ambientais. Eu lhe pergunto qual é o tamanho do seu compromisso como candidato a prefeito do Recife com o meio ambiente e qual é o tamanho do compromisso do seu partido com o meio ambiente. Veja, total. A gente defende, nós temos isso aí a gente vai misturar e aí eu me preocupo sempre em não tematizar os problemas do Recife. Você vê, a gente na mesma questão, a gente está tratando tanto do tema educação quanto do tema meio ambiente. Com relação ao meio ambiente, a nossa preocupação é tamanha que uma das nossas maiores bandeiras ou um dos nossos projetos que tem maior destaque trata exatamente do meio ambiente, que é o projeto do lixo. Existe uma tecnologia, já no Brasil, uma tecnologia brasileira, que consegue transformar o lixo em energia, ou transforma o lixo em madeira. Como é que funciona isso? Você pega todo o lixo, sem separar nada.
seja resto de comida, chorume, vidro, o que quer que seja, você consegue misturar tudo isso num maquinário pesado, segmentado. Do outro lado sai um pó. Esse pó tem altíssimo poder de combustão. E esse pó também pode ser compensado e virar uma espécie de uma madeira, que a gente chama de MBS, uma madeira biosintética. Tá? Então, basicamente, qual é o nosso projeto com relação a isso? Nós vamos ter pontos de coleta pela comunidade, onde a pessoa vai poder levar seu lixo e aquilo vai poder se tornar um crédito em energia, através de uma espécie de um cartão cidadão que a gente está estudando, ou aquilo pode se tornar madeira, para que a pessoa construa casa, para que a pessoa faça a banca do colégio, ou para que o poder público possa investir nisso. Então, você vê, de um lado, a gente tem uma cidade onde o lixo está pelas ruas, o lixo está pelas valas, pelos canais, e do outro lado nós temos um déficit habitacional, nós temos uma energia cara, só falta quem linke tudo isso. Mas não é um problema só de meio ambiente, é um problema que envolve meio ambiente, envolve emprego, envolve saúde pública, e nós temos sim uma grande preocupação com essa questão verde, da energia limpa. Nós pretendemos também dar isenção de IPTU para aqueles prédios ou imóveis que se utilizem de energia limpa, telhados verdes, energia solar, reaproveitamento de água de chuva. Nós temos sim preocupação ambiental que envolve questão educacional também, a educação nas escolas. E aí eu queria pegar teu gancho, já que a gente está tratando dessa questão da reformulação da escola, envolvendo também questão verde dentro da escola, porque esse projeto que a gente tem, que a gente chama de voucher para a educação, é um projeto muito interessante. O que é que a gente pretende fazer? A gente pretende nivelar a escola do Recife por alto. Hoje a gente sabe que a gente tem um baixíssimo índice de IDEB na nossa capital. Então, o que é que a gente pretende fazer? A gente pretende reformular todas as escolas em sua totalidade. De que forma? Nós vamos pegar primeiro aquelas escolas que têm o pior índice no IDEB, tá? 10, 20 escolas, vamos começar com um projeto piloto. Nós vamos pegar esses alunos e vamos momentaneamente levá-los para uma rede privada de ensino. Enquanto isso, e a gente sabe que hoje um aluno custa cerca de 900 e poucos reais por mês para a prefeitura, cada aluno. Então, a gente pode dar um voucher de um valor inferior a esse, para que essa criança, através de escolas já conveniadas, momentaneamente fique estudando numa escola privada. Enquanto isso, a gente vai repensar aquela escola. Nós vamos reformular a estrutura física daquela escola. Você vê, só 27% das escolas de Recife tem quadra. Então, as crianças não podem fazer educação física. Metade das escolas de Recife não tem, da rede municipal não tem sala de professor. Então, nós temos que repensar a estrutura física dessas escolas, envolvendo também essa questão verde, tá? Transformá-la num ambiente mais agradável e também requalificar todo o corpo docente, todos os profissionais da educação. Depois que essas escolas estiverem prontas, esses alunos voltarão para essa escola e nós vamos fazer isso com mais um grupo de escola, até que no fim de 4 anos a gente tenha conseguido fazer com o máximo de escolas possíveis. Ô, candidato, eu quero voltar um pouquinho. O senhor falou que o seu compromisso do seu partido com o meio ambiente era total. E o meio ambiente hoje não é uma questão só local nem nacional, mas é uma questão mundial. E o senhor falou também num alinhamento com o governo Bolsonaro. O senhor, de alguma forma, responsabiliza o governo federal pelas queimadas, pelo desmatamento na Amazônia e pelas queimadas lá no Pantanal? Não, de forma nenhuma. Se a gente analisar os números friamente, certo? Eles não estão muito distantes dos governos de esquerda que o antecederam. Então, culpar o governo federal por queimadas na Amazônia ou por problemas ambientais no Pantanal, eu não encaro dessa forma. Apesar de que não necessariamente você tem um alinhamento de 100% com tudo que o governo faz. Isso não existe em governo nenhum, nem no campo da esquerda, nem no campo da direita. E isso também se questiona muito. Ora, por que todos os candidatos do campo da direita não se uniram contra os candidatos do campo da esquerda? Porque dentro do campo da direita você tem ideologias, você tem pensamentos e você tem bandeiras diferentes. Tá? Mas respondendo diretamente a sua pergunta, de jeito nenhum, eu não culpo o governo Bolsonaro por queimadas na Amazônia, nem por eventuais desmatamentos no Pantanal. Vou voltar agora para a questão da educação. Lá no seu programa, o senhor fala em construir pequenas bibliotecas e salas de informática para aulas EAD, aulas à distância, nas comunidades mais vulneráveis.
Antes, eu aproveito para lhe perguntar se o senhor tem uma opinião formada sobre o educador pernambucano Paulo Freire, que é demonizado pela ala ideológica do governo Bolsonaro. A gente está indo muito para a questão... O brasileiro, o Brasil, ele é engraçado que ele consegue politizar tudo, desde a educação, a saúde. Daqui a pouco, eu estou esperando a pergunta sobre cloroquina e vacina, que eu acho que vai ser a próxima. Mas Paulo Freire é uma instituição pernambucana, é um orgulho nosso. E, apesar de, assim, há um distanciamento da ideologia cultural, da forma de enfrentar a educação, como ele enfrentava e como o governo hoje enfrenta. Sinceramente, isso é um assunto que eu acho que é menos relevante para a população do Recife do que saber se dentro da forma como a educação é encarada hoje, o que é que a gente vai fazer. Eu acho que isso é mais relevante do que uma discussão filosófica de se Paulo Freire estava certo, se a atual forma de educar está certa. Eu acho que isso aí a gente podia ser um pouco preterido, deixar de lado para a gente enfrentar as questões que o Recife precisa. Vou só lhe lembrar que aqui se trata de uma sabatina, né? Claro que eu estou tocando nos programas, nos pontos de governo, que o senhor apresenta para a população, porque isso importa, mas é uma sabatina. A ideia é que o eleitor saiba o que o senhor pensa sobre a cidade, sobre as coisas do mundo. A divulgação do programa propriamente pode ficar para o guia eleitoral. Mas e entrar, então, num ponto do seu programa de governo. O senhor fala em ações de força e fala de um complexo náutico no Rio Capibaribe. Fala em usar o rio como rota de transporte público e fala em usar a bacia do Capibaribe para a implantação de um projeto turístico e gastronômico, inclusive com a instalação de restaurantes flutuantes. Qual seria o papel da prefeitura nesse projeto? Qual o orçamento de um projeto dessa envergadura, né, para caber aí nos cofres da prefeitura, e em que prazo o senhor imagina implementá-lo? Veja, nós contamos com... Hoje o Recife é uma cidade cortada por rios e pouquíssimo utilizado. Quando a gente fala em navegabilidade, ponto 1 da questão da navegabilidade do Rio Capibaribe, é finalmente tirar do papel um projeto que antes não era viável. E antes não era viável porque ele foi feito para outro rio, e não o Rio Capibaribe. O projeto que existia antes para a navegabilidade do Capibaribe era um projeto que não respeitava as características que o Rio Capibaribe tem hoje. Então, eram barcos enormes, com calados grandes, onde havia necessidade de uma grande dragagem. E à medida que os piers eram enormes. Então, à medida que a gente vai falando, esse custo está aumentando, o que tornou o projeto inviável. Nós temos barcos já desenhados, tá, com calados menores, barcos para até 20 pessoas, serão piers espelhados, um na frente do outro, quer dizer, você pode fazer, através de barcos até menores, a travessia de um lado para o outro, ou navegar todo o Capibaribe. Piers simples, você vai poder comprar sua passagem por aplicativo, e aí você envolve não só a questão de mobilidade, é óbvio que a navegabilidade do Capibaribe não vai resolver o problema de mobilidade do Recife, mas você une a questão de mobilidade com a questão de turismo. E a gente vai investir também em esportes náuticos, restaurantes, não só na bacia, a gente pensa em restaurantes em algumas pontes, restaurantes nas margens. E isso não é necessariamente o que o poder público precisa fazer, é atrair o privado e não gastar dinheiro do poder público. A gente tem que trabalhar com incentivos para que o privado traga esse tipo de investimento, e não o público. Eu costumo dizer que se eu puder deixar uma marca na gestão, um embrião para as pessoas, é que não dá mais para esperar que o poder público resolva todos os problemas da sociedade. Não dá para esperar que esse poder público resolva todos os problemas das pessoas. A gente precisa entender que tem que haver uma harmonia entre poder público, privado e a comunidade. E isso e aí parece um discurso meio abstrato, meio lúdico, mas esse DNA está em cada uma das nossas propostas. Todas as nossas propostas envolvem trazer o poder público para junto do privado e da comunidade. Candidato, a gente está aí com 4 minutos de tempo para o programa. Eu quero lhe perguntar agora, lá em segurança pública, o senhor fala em tolerância zero, a expressão que aparece no seu programa de governo.
O que o senhor está propondo exatamente para a segurança do Recife quando o senhor fala em tolerância zero? Hoje, há um conceito antigo de que segurança pública é obrigação do Estado, né? Mas é mais um dos conceitos falhos, é mais um dos conceitos que ficaram antiquados, que ficaram para trás. Hoje, a gente vai investir maciçamente para aumentar o contingente da Guarda Municipal, nós vamos qualificar a Guarda Municipal, treinar e vamos armar a Guarda Municipal. A gente não pode admitir mais que um funcionário da prefeitura que esteja ali para garantir a segurança das pessoas e a sua própria não esteja armado, enquanto a gente sabe que o bandido está. Ainda, dentro desse nosso DNA de inovação, nós vamos investir muito pesadamente em câmeras e drones com reconhecimento facial. Hoje é uma tecnologia que existe. A câmera ela pode fazer o reconhecimento facial. Então, isso nas paradas de ônibus, nos parques, nas quadras, que também passarão por uma requalificação. A gente sabe que terrenos baldios, quadras, parques, embaixo de viaduto, quando são locais degradados, isso é um terreno fértil para a criminalidade. Então, nesses pontos específicos, nós vamos trazer o privado, que vai poder ali expor sua marca e vai revitalizar aquela área, vai iluminar aquela área. A gente sabe que em locais iluminados, revitalizados, o bandido não tende a não entrar. Então, a gente vai investir nessa revitalização, iluminação, junto com o privado. Nós vamos investir pesado em câmeras de segurança e drone com reconhecimento facial, porque muitas vezes você tem foragidos continuando cometendo crimes, assaltos, latrocínios. Então, é facilmente identificável, a câmera identifica o rosto do bandido, e isso é linkado com as secretarias de segurança, seja do Estado, seja federal, e você pode prender o cidadão. Então, é usar a tecnologia a favor do cidadão e não contra. Candidato, são 2 minutos agora para terminar o programa. Eu vou lhe fazer uma última pergunta. O senhor responde e o resto do tempo é seu para o senhor falar, dar seu último recado para o eleitor. O senhor aparece aqui, minha última pergunta, com 1% das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas. Caso o senhor não chegue ao segundo turno, o senhor pretende apoiar algum candidato e quem o senhor gostaria de ver lá para merecer o seu apoio? Eu apareço com 1% na última pesquisa da semana passada. Eu não acredito nessas pesquisas, sinceramente. Acredito que a dessa semana e na próxima já vai mostrar um crescimento muito grande. Nossa campanha está ganhando corpo e a gente está vendo isso nas ruas, no dia a dia, no nosso comitê. A gente está recebendo um feedback espetacular das pessoas. A nossa campanha mudou, nossa campanha cresceu e nós vamos chegar no segundo turno. Eu não posso cogitar não estar no segundo turno. Então, eu não posso falar de apoio para ninguém no segundo turno se a gente acredita que nós vamos estar no segundo turno. E, por fim, eu queria agradecer, né, mais uma vez o espaço que você me deu, a sua gentileza, tá? E dizer que há apenas 2 anos o nosso partido apostou num quadro que ninguém apostava, acreditou num quadro que ninguém acreditava. Um homem correto, que olhava nos olhos, né, e que venceu as eleições, está mudando a cara desse país, e a gente acredita que essa mesma fórmula vai funcionar novamente no Recife. O PSL novamente aposta num quadro novo, um quadro que ninguém conhece, um quadro que as pessoas a princípio não acreditavam, mas que a coisa está tomando corpo, e a gente acredita que quem votou no 17 para presidente vai votar também no 17 para prefeito. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Candidato, muito obrigada.